Bom, muito bem. Então, a próxima apresentação agora será do professor Toró de Souza, professor da Engenharia Elétrica da Universidade Mackenzie. Eu quero antecipadamente agradecer a ele. O professor Toró estava viajando, chegou ontem de viagem, e hoje à tarde ele tem uma banca de doutorado, que é a primeira banca de doutorado da Engenharia Elétrica do Mackenzie, e é uma aluna, é isso? Aluna dele, não é? Então, ele está que nem um louco ali, Isso aí não é fácil, né? Você, trabalhando numa universidade privada hoje, você cria um programa de doutorado e tem sua primeira defesa de tese, é um trabalho homérico mesmo, né? Então, parabéns, Toró, por alcançar isto, né? Foi eu me lembro quando nós inauguramos com o projeto Kyocera, né, o seu laboratório novo ali no Mackenzie, né, de ótica, né, que foi um investimento... Bom, foi um investimento maior do Mackenzie do que da FAPESP, até, eu acho, né? A Universidade Mackenzie fez um investimento muito forte nessa área de pesquisa e está colhendo os frutos agora. O professor Toró vai fazer a apresentação sobre o cinema 4K, e o Toró faz o tipo de pesquisa que a gente da comunidade de redes adora, pesquisa que usa muito rede, ou seja, garante nosso emprego. Não é? Então, vamos ouvi-lo com máxima atenção e carinho. Bem-vindo, Toró. Bom dia a todos. Obrigado, Lopes, obrigado, Manuel, por me convidarem para estar aqui, né, e me dar o prazer de poder falar do que a gente está fazendo. Tá certo? E peço desculpa a todos pelo atraso aí, certo? Mas estava fora do meu controle mesmo. Bom, só aproveitando que o Lopes estava dizendo com relação à rede Kyocera, e esse é para mim um prazer estar aqui falando disso, certo? E da utilização da rede. Curiosamente, coincidentemente, a Lúcia Saito, que está defendendo o doutorado dela hoje, certo? O doutorado dela é uma real utilização da rede Kyocera. Ela trabalha com lasers ultralongos, com cavidades ultralongas, cavidades de 50, 100 metros de comprimento. E um dos trabalhos dela é justamente fazer um laser debaixo da cidade de São Paulo, usando a rede Kyocera, ligando o USP e o Mackenzie, e isso faz um laser. Tem um laser gigante debaixo da cidade de São Paulo. Essa é a tese dela. Tá certo? Então, agora eu vou falar para vocês sobre o projeto Kyocera, o projeto 2014K, certo? E falar da transmissão 4K 3D. E, na verdade, isso aqui acho que eu vou mudar o título disso aqui, a saga da transmissão em super alta definição, porque eu vou contar um pouco da história disso e o status que nós estamos hoje, tá certo? Bom, a questão é a seguinte, eu sempre coloco essa transparência aí porque é uma brincadeira, porque prediction, né, is very difficult, especially if it's about the future. Eu coloco isso aí pelo seguinte, quando a gente estava lá desenhando a rede Kyocera, não sei o quê, e pensando em 1000 utilizações para a rede, certo? Aqui é Instituto de Física Teórica, né? Fica pensando em um montão de experimentos para usar a rede, certo? E, bom, realmente utilizar a rede, a total potencialidade da rede, certo? Tem nada a ver com o que a gente imaginava, tá certo? Coisas que realmente utilizam todo o potencial da rede, mesmo, é entretenimento, tá certo? Então, cinema 4K, transmissão de cinema, isso realmente utiliza a rede. Né? A utilização física para medicina, isso aí não utiliza a rede, não. Tá certo? Bom,
Um esboço aqui, eu vou primeiro falar do projeto 4K, das experiências que nós tivemos na África do Sul, sobre o que é 4K para algumas pessoas que não sabem, certo? E como é que a gente está envolvido com o governo e o status do projeto agora, certo? Bom, super alta definição. O que é o 4K? Então, aqui só um exemplo para se comparar, certo? Uma tela mostrando o tamanho de imagens, tá certo? Então, você pode ver o seguinte, certo? Isso aqui é o HD, tá certo? Você vê o que é o 4K. 4K é 4 vezes o Full HD. São 8,8 milhões de pixels, certo? Numa foto. E nós entramos nesse projeto, certo? Porque a Jane, que é uma colega lá do Mackenzie, veio com a proposta da gente fazer uma transmissão transoceânica, certo? Transmitir um filme em 4K do Brasil, tá certo? Para os Estados Unidos e para o Japão. Nisso eu devo muito ao meu amigo aqui, Lopes, porque eu aceitei a proposta de fazer a transmissão, mas eu não tinha feito a conta direito, tá certo? Aí, quando a gente foi ver, certo, o link internacional, na época, não dava para transmitir, não, certo? Era só 2,5 GB, a gente precisava de mais. Então, a FAPESP teve que fazer lá, toques de caixa, o upgrade para 10 GB no link internacional, e gentilmente deixou o link por 2 semanas só, antes de inaugurar, só para a gente fazer o nosso teste. Isso foi realmente... Obrigado, Lopes, mais uma vez, tá certo? E aí é o seguinte, só para... Podia... Isso, ter um filminho. É uma reportagem que o programa Urbano fez com essa transmissão. A gente aqui falando em alta definição, e eu tenho que te avisar que talvez a tecnologia HD pode estar defasada. Isso porque já existe o 4K, o chamado cinema do futuro. Já ouviu falar? Toró é professor e físico e coordena toda a parte física, logicamente, da transmissão em 4K que vai rolar daqui a pouquinho. Agora você sabe o que é 4K? O que é 4K, Toró? 4K é o seguinte, se você pensar no Full HD, tá. Nós estamos falando de 1000 linhas de resolução, é 4 vezes isso. Em outras palavras, são 8 milhões de pixels num único frame, numa única foto. E é impactante, porque você consegue ver tudo numa resolução incrível. Você olha uma ponta na outra... Obviamente essa imagem não é 4K, gente, é uma super imagem. 4K é a aposta de Hollywood para substituir a película. Se você ver ali, você não vai sentir falta da película. É uma imagem melhor que uma película, de alguma forma. Mas existe então já câmeras em 4K, é isso? Existe a câmera em 4K, certo? Existem poucos fabricantes, mas isso é uma questão de tempo. Acho que 4K é o futuro. Para poder transmitir essa imagem, certo? Para o Japão e para os Estados Unidos, na internet convencional, nas redes normais, impossível, esqueça, não tem como transmitir. Para a gente poder fazer isso, nós temos hoje 70 cientistas no mundo inteiro para fazer essa transmissão. Por quê? Primeiro, é uma história pioneira, não é? Nós seremos os primeiros a fazer isso. Já foi feita a transmissão 4K, mas não com essa envergadura. Nós vamos transmitir em 2 continentes, 3 países. Esses cabos estão indo, enfim, por baixo da água, por baixo da terra? Esse cabo sai daqui, certo? Vai pela Paulista, dessa Consolação. Chega no Mackenzie, é verdade. O filme vai passar lá pelo meu laboratório. Tá, e aí dentro do seu laboratório... Ele vai para a USP. E da USP ele vai para o mundo? Da USP ele vai para Barueri. De Barueri ele pega o link internacional que vai até a beirada da praia. E da beirada da praia vai num cabo submarino até chegar a Miami. Chega em Miami, ele vai até chegar à costa oeste americana, em San Diego. Tá. De San Diego, uma parte do filme fica em San Diego e a outra é enviada num cabo transoceânico do Pacífico até o Tóquio. A gente está sendo pioneiro não só na produção dessa tecnologia, mas na transmissão dela. Pioneiro porque o primeiro filme em 4K foi feito pelo Beto. Pioneiro porque essa primeira transmissão dessa envergadura no mundo. Pioneiro porque envolve um montão de cientistas brasileiros que estão fazendo coisas de altíssima qualidade. Temos empresas brasileiras que estão dominando o mercado
mercado de tecnologia de comunicação ótica com tecnologia brasileira, feita por brasileiros. A Jane de Almeida é professora e é a organizadora dessa transmissão pioneira em 4K. De onde saiu essa ideia maluca, Jane? Como é que você trouxe ela para esse festival? Sabe o que aconteceu? Ano passado, no FAIO de 2008, eu consegui juntar um monte de gente e fazer uma projeção de filmes 4K. Isso aconteceu como projeção, vamos dizer, pública, pela primeira vez no Brasil. Então a gente trouxe filmes de vários produtores do exterior que estavam fazendo esse tipo de imagem. E nessa ocasião a gente tinha um trailer do filme que estava sendo finalizado pelo Beto, né? A partir desse momento a gente resolveu assim, então o próximo desafio nosso é transmitir, né? Aqui nessa tela o Daniel Espetudo, aqui embaixo o Japão, que está começando o dia lá, né? E ali naquela tela San Diego. É uma logística complexa, assim, que foi difícil de ajustar. Mas o interessante é que a gente está abrindo caminho para toda uma novidade que vem por aí, que muita gente vai poder usufruir daqui a uns anos. Por enquanto ainda é tudo muito caro, muito difícil, mas isso é o futuro da comunicação. Boa noite para todos. Vocês sabem que isto é um experimento e que tem algumas chances de não dar certo, então eu tenho que agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Nós temos que também agradecer a presença do professor Hall. So at Galaxy 2 here, we have streamed content across continents before. But this is the first time for a three-way streaming network. So I think we'll be breaking some new ground here today. Você acha que é um caminho? Vamos em breve estar falando de 4K como falávamos de VHS no passado? E isso Bom, eu só queria fazer um comentário aqui, uma coincidência enorme. Esse professor Ramesh Hall, certo? Ele é o diretor do Call IT em San Diego, e o primeiro aluno de doutorado dele está sentado aqui, ali. O Manuel. O Manuel foi o primeiro aluno de doutorado do Ramesh Hall. É muita coincidência. Pois é. Mundo, pequeno mundo. Bom, então, essa transmissão, certo? Isso aqui só para dar um exemplo do que é o 4K, né? Isso aqui é uma foto da tela, tá certo? A tela gigante que estava lá na Fiesp, tá certo? Mostrando a transmissão. Essa aqui é a imagem vinda dos Estados Unidos, do Japão, certo? Todas as imagens lá juntas, e também teve a presença do ministro da Cultura nesse evento, tá certo? Isso foi um marco. Tem um artigo publicado, certo, sobre isso aí para quem tiver interesse. Bom, teve uma repercussão enorme, FAPESP e tudo, certo? E bom, isso nos permitiu propor então alguma coisa mais ousada, que é o projeto 2014K, certo? O projeto 2014K, o objetivo dele é demonstrar a potencialidade da internet no Brasil através de uma transmissão ao vivo de jogos da Copa do Mundo, da FIFA, né, para 5 continentes, em 4K e 3D. Tá certo? Obviamente, a gente, para fazer isso, precisa realmente de redes fotônicas de alta velocidade, certo? Todas elas integradas. A gente pretende utilizar o GLIF para essa iniciativa. Tá certo? Tem vários motivos, né? A Copa do Mundo é uma oportunidade enorme para a gente, para o Brasil, se mostrar né? para si mesmo e para o mundo, né? E é lógico que esse tipo de iniciativa não se limita à Copa do Mundo, a gente tem também as Olimpíadas. Esse é um projeto, né, que é uma cooperação multidisciplinar, tá certo? Que envolve pelo menos 5 segmentos: universidades, centros de pesquisa, indústrias, as operadoras de rede e o que a gente chama de provedores de conteúdo, né? Essas são, certo, algumas das empresas, alguns dos parceiros que estão envolvidos nesse projeto, tá certo? E que estão em stand-by. Assim que o governo
decidir liberar o dinheiro, a gente coloca o nosso time em campo. Tá certo? Bom, esse é um projeto que, tá certo, tem várias aplicações, né? Tem vários impactos, né? Só uma coisa que eu estou mostrando aqui, o que a gente chama de cadeia de transferência de tecnologia, certo? Em primeiro impacto, segundo impacto, terceiro impacto, certo? Que são beneficiários imediatos desse projeto, são os operadores de telefonia, tá certo? Empresas produtoras de conteúdo, certo? E a indústria de entretenimento como um todo. Temos parceiros internacionais, certo? Que estão vinculados a esse projeto, tá certo? A gente cita aqui, por exemplo, a NTT, tá certo? O pessoal do CineGrid, certo? A Glyph. E, bom, o papel do governo, né? Eu dei esse seminário algumas vezes para o governo brasileiro, tá certo? E eu sempre mostro o seguinte, que essa é uma iniciativa que não é barata, é cara, exatamente cara, mas é uma oportunidade única, tá certo? O governo, a gente conta com o apoio do governo para fomentar o projeto, tá certo? E o governo também é fundamental para ajudar a gente nas negociações com os detetores de direitos autorais, certo? Porque você transmitir um jogo, você tem muita coisa envolvida. Na época que eu fiz isso aqui, montei esse seminário, certo? Eu mantenho isso aqui ainda, mas pra você ter ideia, eu estava muito preocupado com a FIFA, tá certo? Mas, no entanto, foi a FIFA que veio atrás da gente. Tá certo? A FIFA ficou sabendo do projeto e ligou para a gente. Tá certo? E, por incrível que pareça, a FIFA está mais interessada no projeto do que o governo. Engraçado. O financiamento desse projeto, tá certo? Para onde vai o dinheiro, né? Para infraestrutura, contratação de pessoal, viagem, treinamento, material de consumo, coisas assim. Certo? A gente pretende montar pelo menos 2 ambientes, tá certo? De captura e transmissão ao vivo, certo? Numa primeira fase, certo? Por exemplo, entre Rio e São Paulo, depois fazer um blow-up, certo? Para as 12 cidades. Como seria a rede para essas 12 cidades? Eu tenho uma aluna de mestrado que está realmente fazendo um projeto de arquitetura de 12K, desculpa, 4K das 12 cidades, entendeu? Bom, esse projeto nós apresentamos para o ministro da Ciência e Tecnologia, certo? Nessa data, e ele nos sugeriu, certo? Bom, ele disse o seguinte, uma sugestão: vocês estão querendo muito dinheiro para fazer esse projeto, então vocês deviam fazer alguma coisa para levar para a Copa do Mundo. Alguma coisa para levar para a Copa do Mundo de 2010, veja a data, certo? E aí eu me juntei com um bando de malucos, certo? Bom, se a gente não fizer isso, ele não vai dar dinheiro algum, tá certo? Então vamos tentar fazer. Então nós conseguimos fazer algo, certo? Para levar para a Copa do Mundo. O Brasil tinha um stand na África do Sul, certo? E o Manuel esteve lá, tá certo? E nós apresentamos o primeiro filme 4K 3D do mundo, tá certo? De um jogo de futebol, tá certo? Nessa época, hoje a gente olhando para trás, a gente vê com mais clareza. A gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Sabe? Fizemos feito malucos, mas não sabíamos que estávamos fazendo algo que até agora não foi feito, tá certo? E foi apresentado lá. Você podia fazer o favor de clicar? Tem um videozinho, certo, que dá uma ideia do que foi esse evento. Assistir a um jogo de futebol com qualidade de cinema e em 3 dimensões. 2 pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma tecnologia revolucionária, capaz de filmar e transmitir imagens ao vivo em altíssima qualidade. Cada quadro dessa definição, a gente tem 8,8 milhões de pixels, que é 4 vezes o que a gente chama de Full HD. As imagens são digitais, por isso podem ser transmitidas simultaneamente por fibra ótica para qualquer lugar do mundo, uma vantagem em relação ao filme feito em película.
A ideia do Brasil é utilizar a tecnologia em fase experimental em salas de cinema de diversas cidades brasileiras e em pelo menos 40 países durante a Copa do Mundo de 2014. Mas para que as transmissões sejam possíveis, será preciso investir em infraestrutura, equipamentos e, principalmente, capacitação. O objetivo maior do nosso projeto é a formação de recursos humanos altamente qualificados através do desenvolvimento tecnológico e científico desse projeto. O primeiro teste da tecnologia foi feito durante o jogo entre o Grêmio e o Internacional na final do Campeonato Gaúcho, em maio deste ano. O vídeo está sendo exibido diariamente na Casa Brasil, em Joanesburgo. Além da tecnologia 4K 3D, a FINEP exibe mais 11... Bom, só mencionando a respeito desse filme aí, é o seguinte, o pessoal do Museu do Futebol está querendo que a gente leve isso para o Museu do Futebol, mas tem sérios problemas de direitos autorais, está dificultando. Mas você viu o seguinte, olha, este filme, certo, foi feito da seguinte maneira, certo? A gente tinha como parceiro na época a Rede Globo, a gente ia filmar, certo, o final do Campeonato Paulista aqui no Pacaembu, certo? A filmagem foi feita no dia 2 de maio, certo? Aí acontece o seguinte, na sexta, era num domingo, 1º de maio, feriado, sábado, certo? Na sexta-feira, tudo certo, a equipe vindo de Nova York, a equipe vindo de Los Angeles, o coreógrafo, estereógrafo, tá certo? O Renato Falcão, que trabalha na Blue Sky em Nova York, que é o diretor de fotografia. No avião vindo, eu recebo um telefonema 5 da tarde, na sexta-feira, o pessoal da Rede Globo diz, olha, o departamento jurídico nosso vetou a nossa participação. Como assim? Uma brincadeira, né? Não. Nós não poderemos participar disso. Espera aí, como é que a gente vai filmar? Não tem jeito. Acabou o projeto. Certo? Sexta-feira, 5 da tarde, certo? A gente recebeu essa notícia. Não tínhamos mais autorização para entrar no estádio, não tínhamos nada. Tá certo? Bom, 3 da tarde do domingo, nós estávamos dentro do Estádio Olímpico fazendo a filmagem. Tá certo? E aí foi melhor, porque o Grenal, em termos de cores, né, certo, foi um resultado muito melhor. Tá certo? Mas fizemos. E, bom, isso aí tivemos... O mantra da FINEP é emocionar, encantar e surpreender o mundo, né? Então, para emocionar, tivemos a ilustre presença do presidente Lula nos estandes, tá certo? O ex-ministro dos esportes, tá certo? E muitas crianças na África do Sul tiveram um programa de levar as crianças para assistir isso, certo? Também o Hans Donner esteve lá, tá certo? Luciano do Vale. Então, foi uma experiência incrível isso aí, sabe? Mas, até então, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, até apareceu o diretor-geral, certo, da Sony, que saiu para ver o filme nosso, tá certo? Tivemos alguns problemas com jornalistas que chegavam para a gente lá e falavam, explica por que o filme de vocês... Porque a Sony, do outro lado da rua, pegou um shopping center, você lembra lá? Um shopping center incrível e fazendo a propaganda do 3D deles. Aí o pessoal ia lá assistir o da Sony, vinha assistir o nosso e perguntava por que o de vocês é tão melhor do que o da Sony? Bom, porque o nosso é cinema, o deles é televisão. Tá certo? E teve uma repercussão muito grande. Tá certo? E agora, certo, o que nós estamos aí esperando fazer, tá certo? É o que a gente chama de um protótipo, né? Fazer um protótipo um pouco caro, certo? Mas para fazer uma transmissão entre Rio e São Paulo, certo? Montar um laboratório aqui no Mackenzie, o outro talvez na PUC do Rio,
certo? Para poder fazer esses testes. Esse é o dinheiro que a gente está pedindo para o governo para primeiro fazer essa demonstração, certo? E aí começa a nossa saga, porque nós já falamos com vários ministros, entendeu? Como eu vou mostrar para vocês, mas eu só queria antes mostrar o que é o 4K. Um exemplo típico de um 4K é o seguinte, olha, tem duas imagens que eu quero mostrar. Primeiro essa, olha, se você pegar um estádio de futebol, certo? Uma câmera com resolução HD, ela pega isso do estádio. O 4K pega tudo isso. Uma única câmera você vê o estádio inteiro. Vai ser uma nova linguagem em termos de transmissão. Tá certo? Você consegue assistir o jogo com uma única câmera. Tá certo? Então, em termos de pesquisa de linguagem de transmissão, é uma outra coisa. Tá certo? E aqui, ó, também, um outro exemplo. Tá certo? Você consegue assistir. Dá a impressão que você está vendo por uma janela, né? O estádio. Com a resolução tão alta, você parece estar assistindo por uma janela. De camarote, exatamente. Bom, mas agora, com 4K, existe 4K, 3D é uma coisa. Agora existe o 8K. Tá certo? E o 8K, certo? A gente tem, certo? 32 milhões de pixels, ou seja, 4 vezes mais pixels do que o 4K. O 8K tem 4 vezes mais resolução do que o 4K. Bom, comparativamente, certo? Isso aqui seria o 4K, o 8K seria isso aqui, tá certo? Eu diria o seguinte. Em termos de largura de banda, eu vou mostrar um cálculo depois. Nós estamos falando de rede aqui, né? Se o 4K já enchia a rede, certo? Agora você imagina o que vai acontecer com o 8K, tá certo? E aí, por que eu estou falando de 8K? Porque eu estou muito convicto. Embora eu tenha um projeto em 4K 3D, tá certo? Depois que eu assisti o 8K, tá certo? Eu cheguei à conclusão seguinte. Quem teve aqui não sei se vocês assistiram o televisor, viram o televisor da 4K, 8K, que a Sharp trouxe por evento aqui do SET desse ano. Alguém viu? Ninguém que viu. No encontro do SET, Sociedade de Engenharia e Televisão, a Sharp trouxe um televisor com resolução de 8K. E é um projeto da Sharp com a NHK. O problema é que só a NHK tem exclusividade, certo, com o 8K, com as câmeras. As câmeras são fabricadas pela... Esqueci quem fabrica para eles, mas só fabrica para eles. Então, nós tínhamos a ideia de fazer um experimento agora para a Copa das Confederações em 4K e em 8K, mas a gente realmente não consegue acesso às câmeras, porque a NHK tem um contrato exclusivo. Eu conversei com o gerente de pesquisa da NHK aqui, certo? E eles estão fechados nisso e está complicado. Bom, do ponto de vista de negócios, certo? Eu diria o seguinte, na minha opinião, vai ter uma revolução gigante nos próximos anos. Porque quando você assistir o 8K, você não precisa de 3D. Então, você não precisa de fazer estereoscopia. Com 8K, você tem tanta resolução que a tridimensionalidade é induzida naturalmente. Naturalmente. Você a vê em 3D só de assistir o 8K. É uma coisa espetacular. Por causa disso que eu estou mostrando aqui. Embora eu tenha um projeto em 4K 3D. Tá certo? Então, não sei, as duas coisas estão vindo simultaneamente. Bom, esse aqui era só para o governo, sabe? A gente estava precisando desse valor de 10 milhões de reais para poder fazer esse laboratório, certo? E por incrível que pareça, certo? Isso foi apresentado para o ministro, certo? Ele está com um panfleto nosso ali do 4K, certo? E foi autorizado. Ele autorizou, certo? Passou por todas as instâncias do governo, mas não consegue sair do MCT e ir para a FINEP,
desde janeiro, certo? Mas foi atualizado pelo ministro. E como esse ministro Mercadante saiu do MCT e foi para a educação, certo? Então eu fui falar com outro ministro, tá certo? E o ministro das Comunicações, que deveria ser, de certa forma, mais óbvio do que o MCT, porque nós estamos falando de transmissão, falando de comunicação, certo? Mas realmente eu não consigo entender, sabe? Todo mundo adora o projeto, todo mundo gosta, todo mundo, mas cadê o dinheiro? Entendeu? Não saiu até agora. Bom, só para se ter uma ideia, isso aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia a respeito do que nós gostamos aqui, em termos de transmissão. Então, aqui eu estou fazendo um exemplo de comparação de formatos, tá certo? O 4K, principalmente comparado com o HD, tá certo? Se você pensar nessa resolução, uma taxa, olha só, uma taxa de transmissão de 24 quadros por segundo, que não é boa, tá certo? Para experiências em 4K, em 3 dimensões, você precisa de muito mais alto do que isso, pelo menos no mínimo 2 vezes mais, tá certo? E então isso dá 8,8 milhões de pixels. Que você pensa para poder transmitir sem compressão, certo? É fácil fazer essa conta aqui. Você chega que a gente precisa de um stream aqui de 7,6 gigabits. 7,6. Isso para o 4K, tá certo? O 8K, você imagina que a gente vai precisar de muito mais. Agora, quando você fala em 3D, você precisa de 2 vezes essa banda. Isso, obviamente, sem compressão. Sem compressão, tá certo? E aí, do ponto de vista de pesquisa, certo? A gente queria fazer um teste, vamos fazer uma transmissão, vamos usar a rede mesmo, sem compressão, e depois ver como que se faz com compressão. Tá certo? E que compressão, que codificação, que tipo de codificação que a gente vai usar para fazer a compressão? Vamos usar o JPEG 2000, o 264, qual? Certo? E para o 8K, certo? Se fala agora em outro tipo de formato de modulação, de compressão. Eu conversei com... Você sabe que a NHK fez um experimento agora durante a Copa, durante a Olimpíada, e eles transmitiram 8K do Japão, certo? De Londres para o Japão, e para um ponto nos Estados Unidos. Bom, eu não sei se alguém aqui teve a notícia dessa transmissão, um detalhe disso, certo? Foi pouco divulgado, certo? Mas eles já fizeram esse experimento. A gente queria fazer aqui também ano que vem, certo? Bom, tem muitos problemas ainda, mas eu acho que vai chegar, certo? Porque é incomparável uma coisa com a outra, sabe? É que nem você pegar um iPad, um iPhone, certo? E pega um celular da Nokia de 3 anos atrás, sabe assim? Um virou uma carroça, sabe? Esse aqui é o ponto. Bom, gente, ações, certo? Que a gente esperava, certo? Ter nesse projeto é o seguinte, né? Nós fizemos em 2009 essa transmissão, fizemos em 2010 esse experimento, certo? Esse conteúdo, né? Geramos esse conteúdo. A gente esperava fazer alguma coisa, certo? Nos Jogos Militares de 2011, não conseguimos financiamento, tá certo? Na Rio 2012, Rio mais 20, a gente também não conseguiu fazer. Agora a gente está com muita esperança de conseguir, certo? Algo para a Copa das Confederações, tá certo? Copa do Mundo, visando Copa do Mundo e Olimpíada. Então, o nosso foco agora é a Copa das Confederações. A gente realmente espera que a gente consiga financiamento para esse evento. Bom, não posso reclamar de tudo, certo? Eu estou aqui reclamando demais, mas assim, pelo menos o Ministério dos Esportes, tá certo? Demonstrou algum interesse e eles nos concederam não sei se vocês acompanharam esses projetos do Ministério dos Esportes com relação à Copa, tá certo?
eles um mecanismo tipo a Lei Rouanet, certo? Você consegue uma carta do Ministério, certo? De apoio, certo, a um projeto nosso, e nós temos um projeto que é para fazer filmes das 12 cidades sedes da Copa em 4K 3D, tá certo? De divulgação. E um filme, são 13 filmes, 12 filmes das 12 cidades e um filme falando de tudo. Eles aprovaram o nosso projeto, certo? E aí significa que a gente agora precisa de alguma empresa que queira investir no projeto, tendo como benefício a isenção fiscal, tá certo? Não é o nosso métier, não é o nosso principal foco. O nosso principal foco é a transmissão. Mas, enquanto a gente não faz transmissão, vamos fazer filme. Então, a gente agora está nessa de fazer um filme, fazer esses filmes das 12 cidades. Tá certo? E vamos esperar que o governo... Ops. Acabou mesmo. Que o governo se sensibilize e consiga pagar. Porque já aprovado já foi. Entendeu? É isso aí, gente. Obrigado. Muito bom. Uma coisa interessante sobre o professor Toró é que, antes dele virar físico, ele era cantor, né? Era um astro aqui do meio musical. E é sério, viu? Ele canta bem pra caramba, viu? Não é cantor de banheiro, é cantor profissional. Aí ele decidiu virar físico e como a natureza é má, né? A física da fotônica o trouxe de volta ao mundo das artes aqui com o cinema 4K, né? Então, não tem jeito, Toró. O teu futuro são as artes, não adianta querer ser físico. Muito bem, nós temos tempo para algumas perguntas. Tem ali... Bom dia, professor. Meu nome é Gessian, trabalho na Unesp, na reitoria, com redes, mas toda essa parte aí de imagem e compressão me faz lembrar dos tempos de estudo também. A gente fica curioso com a tecnologia que está por trás, ou seja, que os fabricantes já estão providenciando os equipamentos para isso, ou seja, já existe equipamento de gravação. Mas a questão da transmissão nos faz lembrar também das demandas que existem. Mas aí é uma pergunta um pouco mais genérica, mas eu queria, como o senhor está na ponta, né? Qual que é a probabilidade de se ter uma fibra, ou se ter um projeto de fibra entre a América do Sul e a Europa? Talvez uma pergunta meio geral, talvez. Mas como que o senhor está vendo isso? Se existe esse projeto, porque parece que tem talvez, se é que existe, né? Entre a América do Sul e a Europa, e se é preciso, agora indo um pouco mais detalhado, se vai ser necessário investir em mais cabos submarinos. Como é mesmo o seu nome? Gessian. Gessian, existem muitas fibras ligando o Brasil à Europa. Direto não tem, mas você tem muitos cabos saindo do Brasil para os Estados Unidos, e a rota é essa: Brasil, Estados Unidos e Europa. Cabos diretos, tem projetos. Eu sei que tem projetos também ligando à África, tá certo? Por exemplo, quando a gente queria fazer a transmissão para a África, a rota seria Brasil, Miami, certo? Inglaterra, e descendo até chegar à África do Sul, tá certo? Não tem no desenho que eu mostrei aqui, tá certo? Eu acho que não estava. Tinha uma rota que nós colocamos no desenho que ela não existia. Era só para efeito ilustrativo. Mas a infraestrutura de fibra ótica ela já existe. Já existe. Se você entrar num site chamado Glif, www.glif.is, né? Você vê lá mapas, tá certo, de redes, só de redes de pesquisa de alta velocidade ligando
muitas cidades, muitos pontos no mundo. Para o nosso tipo de transmissão, essa é a rede que comporta, porque nós não podemos fazer nada em rede comercial. Rede comercial não dá para a gente. Então, são redes, nesse estágio, redes de pesquisa, tá certo? Que colaboram. E com o que tem é suficiente? Em termos de transmissão, sim. Mais perguntas? Aqui. O Sérgio. Bom, então o Sérgio está mais perto, Marcos. Ele vai primeiro, depois o Marcos Salvador. Pelo que eu entendi, esse tipo de transmissão vai ser necessário para exibições em salas de cinema. Existe alguma chance disso vir a ser transmitido para a casa das pessoas? Mudar toda essa tecnologia de transmissão HD para uma transmissão 4K? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, para você poder fazer uma transmissão feito esta, você precisa que a fibra chegue na casa das pessoas. Nós temos o problema da última milha, certo? Last mile, que é uma questão de investimento. Então, hoje, quem é que dispõe de infraestrutura nas casas, certo, para você poder trazer transmissão? Você tem as redes, certo? Você tem NET, tem outros que estão com par trançado, né? Par trançado não, como é que chama? Coaxial, certo? Você está com esses cabos. É uma questão estratégica, tá certo? Porque e aí tem muitos interesses por detrás. E isso envolve grandes corporações. Para os cinemas é mais fácil. Você tem nós temos até parceiro, certo? Uma grande rede de cinema é parceiro nosso. Estamos esperando, certo? Essa coisa sair. É fácil conectar os cinemas, certo? Digitais no país. As casas é uma coisa muito grande, é um mercado muito grande, certo? Aí você tem que ver o seguinte, uma coisa é você ter o controle do backbone, tá certo? Da rede instalada, certo? E a outra é fazer a conexão nas casas, mas também você tem que ter o direito de transmissão. Então, são muitos parceiros. Eu acredito o seguinte, que quem detém a tecnologia atual hoje vai querer manter isso de qualquer forma. Mas se existir um outro grupo, grande o suficiente, capaz de querer, eu tenho algo que é muito maior, muito melhor do que isso. Vai custar 5 vezes mais, mas eu vou conseguir recuperar isso em 10 anos ou 5 anos, tá certo? Se alguém quiser arriscar fazer isso, certo? Eu não tenho dúvida que isso engole o HD, engole imediatamente. Entendeu? Anteontem, no blog do Linus Torvalds, ele comentou que há vários anos os laptops estão empacados numa certa resolução, 1.300 por 600 e pouco. E ele acha um desperdício, porque os celulares já estão com uma resolução suficientemente igual ao dos laptops, sendo que você tem todos os laptops que poderiam ter resolução muito maior. Qual que seria o seu pensamento sobre isso? Enfim, ele está certo? Bom, a questão é a seguinte, você precisa de mais resolução? Para que você precisa de mais resolução? Essa é a questão. Certo? O mercado, de certa forma, se você tem uma plataforma, se você tem toda uma estrutura montada, estou falando do pensamento de uma grande empresa que é meio óbvio. Para você
se você tem toda uma infraestrutura montada, você vai tentar tirar o máximo possível dela. Se você não tem nenhuma ameaça àquilo que está estabelecido, então você não vai mudar mesmo, certo? Você só vai fazer um upgrade se você e um investimento, né? Se você vislumbrar a possibilidade de ganhar mais ou se você estiver sendo ameaçado. Entendeu? Do ponto de vista de negócio, tá certo? Você pensa em lucro, tá certo? Do ponto de vista esse pensamento não tem nada a ver com o ponto de vista tecnológico, com o ponto de vista de cientista, certo? Uma coisa a visão de ciência, de mercado, e uma coisa a visão de ciência, outra coisa a visão de mercado, certo? Do ponto de vista de científico e tecnológico, concordo contigo. A gente pode ter muito mais resolução, por que ter esta, tá certo? Agora, o que a gente veria numa tela pequena, tá certo? Muito mais resolução. Que tipo de aplicação eu preciso de mais resolução? Porque tem uma coisa aí que tem que levar em consideração, o limite do nosso olho, a resolução do nosso olho. O nosso olho, sabe, tem um limite de difração, agora falando de física, sabe assim, que você não consegue, sabe assim, olha, se você aumentar a resolução, dobrar o número de pixels, a gente não vai perceber mesmo, a gente vai ver só aquilo mesmo. Então, qual é este limite, certo? Para uma tela pequena e próxima. Entendeu? Professor, é rápido. Professor, parabéns pelo projeto, né? Fico feliz, acho que todo mundo fica, né? Eu fico feliz porque eu sou mackenzista também. Então, a pergunta é sobre a parte de codecs, de compressão. Uhum. O que já tem sido feito? O que se mostrou mais eficiente? O senhor comentou rapidamente, mas tem alguma coisa já mais avançada sobre isso? Porque isso talvez ajude essa parte de transmissão em menores bandas, né? A sua resposta é a seguinte: para quem? Depende de quem está falando, tá certo? O que é melhor, certo? O 264 ou o JPEG 2000? Se você fala com um fabricante ou com outro fabricante, o produto dele é sempre melhor, tá certo? Mas o que é melhor nesse caso? Como é que a gente define melhor, tá certo? A gente tem que pensar em termos de... Tem parâmetros físicos que você consegue medir, né? Então, você tem que pensar em latência, tá certo? Esse tipo de coisa. No nosso projeto, tá dito claramente, nós temos que testar. É muito fácil, tá certo? A resposta à sua pergunta é muito fácil e sob certo aspecto. Do ponto de vista de engenharia, você coloca uma transmissão sem compressão, pega um codificador, pega outro codificador, testa os dois com a mesma taxa de compressão e vê o que sai lá na frente. Aí, lá na frente, você mede como? Aí você tem que medir. Tem a medida objetiva, você mede a quantidade de bits errados que vão chegar, certo? E tem a subjetiva. Eu acredito mais na subjetiva, certo? Eu acredito muito mais você colocar um Renato Falcão sentado lá e falar: olha essa imagem aí, certo? Ele vai ver coisas que a gente só olha. Eu sou físico, a gente só olha. Embora eu seja artista, mas o sujeito de imagem, ele tem uma. Esse cara sabe o que é legal, tá certo? Então, eu gostaria demais de fazer um teste desse, fazendo as análises objetivas e análises subjetivas, que são os cineastas, os diretores de fotografia, analisando os resultados que os engenheiros fizeram e fazer uma comparação entre isso. O nosso projeto teria essa possibilidade de chegar a isso. Então, assim, objetivamente, eu não sei qual é a melhor. E eu não acredito quando um fala que o outro é melhor. Entendeu? Fazer uma observação aqui sobre isso que o Toró falou, de colocar um diretor de fotografia para olhar a imagem, né? Isso é uma coisa muito interessante, que eu cito sempre com respeito a esse lado subjetivo de olhar imagens, né? Quando eu fui para a faculdade de medicina, quando eu fui trabalhar, eu sou físico teórico, físico matemático, né? Fui trabalhar na faculdade de medicina, e uma das coisas que... um dos primeiros projetos que eu me envolvi foi um projeto da radiologia, né?
E lá eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque aí o cara falava assim, pegava aquela imagem na própria tela do computador, né? Que na época não tinha muita resolução, um Super VGA. Então o cara falava, olha essa pedra aqui no rim aqui, né? Aí você olhava aqui, olhava e nada, né? Só o cara que estava vendo aquilo ali. Então esse é o grande critério de qualidade, né? Marcos. Tá, na verdade, Toró, a gente já se conhece, a gente trabalhou um pouquinho nisso no começo. Agora a gente meio que tirou o pé, né? CPQD particularmente. Vocês continuaram. Você falou da Copa das Confederações, né? Sim. Como eu interajo muito com a Dimitra, lá de Essex, que agora é Bristol, por causa de outros assuntos, eu fiquei sabendo que parece que o pessoal da NTT e da BBC também estão trabalhando nesse negócio das coisas. Está junto com vocês nisso ou não? Não, a NTT está... Bom, aí tem umas coisas aí que são o seguinte. Tem a NHK, que não é... Os japoneses... bom, eu não sei se você já negociaram com os japoneses, é engraçado, porque leva um tempo enorme para você começar... A coisa começar a andar. É bom, eu acho bom negociar com os japoneses. Sabe? Você passa aí um ano sem nada acontecer. Aí, de repente, os caras ficam testando. Né? Quando eles ganham confiança, a coisa é boa. Mas eu estou dizendo o seguinte, a NTT está muito envolvida com a gente no 4K. A NHK no 8K. Tá certo? E, para a Copa das Confederações, tá certo? A Rede Globo está envolvida com a gente, certo? No 4K, mas não quer estar envolvido no 8K. Tá certo? Tá confuso isso. Sabe, do ponto de vista de como é que a coisa vai andar, tá certo? Porque a gente quer fazer... veja só, nós somos uma universidade, tá certo? Aí tem as empresas, elas têm objetivos, elas têm interesse em negociar com a universidade, mas só do ponto de vista científico. Mas eles têm os interesses comerciais e às vezes se chocam, tá certo? E aí a gente tem que acertar esse caminho aí. Então, no momento a gente está com um problema aí de duas empresas, sabe? Mas fazer o quê? Esperar. Respondendo a sua pergunta, sim. Bom, muito bom. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Toró e deixar um recado, né, Toró? Resolva esse problema logo do financiamento para a gente justificar um link de 100 GB, né, daqui para Miami. Tá bom? Então, muito obrigado e vamos ao café.